Então, como eu estava dizendo, a proposta inicial era fazer uma apresentação dos principais aspectos que compõem a obra, ali, principais sugestões para a prática docente, e o andamento do processo, a gente percebeu que, pelo menos percebi que é impossível fazer isso em 3 dias, né, em 3 encontros, embora o primeiro encontro a gente acabou estendendo bastante, o segundo foi dentro do previsto, e hoje a gente vai tentar terminar dentro do previsto. Então, assim, eu não vou conseguir fazer, concluir, chegar ao fim do livro, então vai ficar assim para aqueles que tiverem curiosidade, se apropriar da obra, ler a obra, e aí ter acesso de forma mais detida, né, e as diversas possibilidades que eu não apresento aqui. Então já fica o convite aí, como reforço de convite à leitura dessa obra. Mas, seguindo, né, eu havia dito que a gente vai terminar a exposição de hoje, e depois a gente vai abrir espaço para a atividade, a proposta, né, que a gente tem para a finalização desse curso. Então, seguindo, é um minicurso que é derivado dessa obra que está em tela, de Canções de Ensino Social, que eu publiquei no ano passado, né? E aí, na aula passada, eu tratei dos usos de canções do passado no ensino de sociologia, e hoje eu quero apresentar algumas questões relacionadas ao uso de questões de canções contemporâneas no ensino de sociologia. Só reprisando o que eu disse anteriormente, essa ideia de passado e contemporâneo é muito relativa, ela não é muito precisa, porque isso depende da faixa etária dos alunos. Então, contemporâneo para um aluno de 25 anos é uma coisa, contemporâneo para um aluno de 11 anos é outra coisa, mas, enfim, a ideia é tentar pegar músicas dessa geração, no sentido assim, nos últimos, pelo menos, 10, 15 anos, né? Mais que isso, eu considero música do passado mesmo, mas é um arbitrário, né? Não leve ao pé da letra essa ideia de contemporânea e música do passado, até porque uma música do passado pode retratar muito bem questões do presente, como música do presente também retrata coisas também do passado. Então, esse é uma questão apenas de exposição didática, para ficar mais claro. Então, pensando os usos contemporâneos do ensino da sociologia, a primeira coisa que me vem à cabeça é a preocupação de transformar a aula numa aula de geografia. Se nas músicas do passado há uma preocupação em não transformar a aula de sociologia numa aula de história, nas músicas contemporâneas há esse constante risco de acabarmos fazendo uma abordagem do campo da geografia, ou mesmo nos limitarmos ao senso comum. Então, é uma preocupação que nós precisamos ter, que tem a ver com aquela discussão inicial daquela primeira aula. Por isso, aquela primeira aula teve um caráter muito mais reflexivo do que uma exposição de possibilidades dos recursos, né? Então, eu preciso ter muita clareza qual é a especificidade da sociologia para poder dar uma aula efetivamente de sociologia. Então, nisso, eu pego, por exemplo, aqui, uma música, só para ilustrar, essa ilustração da obra está no livro, a música Lixo no Lixo, né? Se no dia em que se no dia em que o mar enlouquecer, o dia em que o sol se esconder, o dia em que a chuva não conter, o choro que cai para te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada, né? Sujou a terra, poluiu a água. Numa perspectiva geográfica, né, como eu coloquei aqui, numa perspectiva geográfica, muito provavelmente o foco do uso dessa música vai estar na degradação do meio ambiente e a atuação do homem sobre esse meio ambiente. Isso é uma preocupação do professor de geografia. Não que essa preocupação não possa ser trabalhada na sociologia, mas não podemos nos limitar a ela, já que a sociologia traz algumas outras preocupações que têm a ver com aquela disposição do olhar figuracional da realidade social. Então, a perspectiva sociológica, esse foco na figuração social, nós poderíamos estar pensando, a partir dessa música, alterações na forma de pensamento, conflitos socioambientais,
as mudanças na prática, nas práticas sociais desses sujeitos, que têm relação direta com a mudança de pensamento. Então, tentar compreender aspectos que, no campo da geografia, seria secundário, já que já no campo da sociologia seriam questões centrais, não deixando de considerar os aspectos contextuais a qual está inserido, né, a ideia da música. Seria ali o sistema econômico, né, a política, o comunismo, aspectos que estariam, que poderiam ser explorados nessa música. Então, veja que quando eu falo que eu estou dando uma aula de sociologia, é diferente de falar que está dando aula de geografia, porque a preocupação é diferente. Quanto a geografia estaria preocupada com a relação do homem e o meio, e como que o homem transforma esse meio, a sociologia estaria preocupada na figuração existente nesse fenômeno que seria aí os problemas ambientais, né? Talvez recuperando uma contribuição da sociologia ambiental para fazer essa reflexão. Então, essa é o primeiro risco que a gente precisa ter em mente. É não transformar as aulas de sociologia em aulas de geografia. Não nos limitar, fazer uma aula limitada ao senso comum. Tá? Então, é sempre essa preocupação, quando a gente usa um artefato cultural, é fazer com que, efetivamente, a aula seja uma aula de sociologia. Uma aula embasada no senso comum, ela vai acontecer a partir da soma de três coisas que nós precisamos sempre ter em mente quando a gente vai trabalhar qualquer fato cultural, inclusive a própria música. Né? A falta de planejamento, essa falta de planejamento pode me levar a uma discussão de senso comum ali, junto aos meus alunos. Uma formação limitada, preciso cada vez mais me formar enquanto professor de sociologia, ou seja, dialogar com o campo científico, entender quais são a produção científica dentro do campo disciplinar qual eu atuo, isso é extremamente importante, e os temas das aulas, o fato dos temas das aulas serem mesmos que os alunos discutem no seu cotidiano. Então, aqui é um aspecto interessante que, ao mesmo tempo que isso facilita a aula, isso pode prejudicar. Porque, ao mesmo tempo que eu trato de questões da vida cotidiana, isso possibilita o engajamento dos alunos, eu tenho que dar um tato para além da perspectiva imediatista que o aluno geralmente tem, da doxa, né? Para além da compreensão que ele obtém a partir das suas práticas cotidianas. Eu preciso acrescentar ao saber que o meu aluno tem sobre a temática o senso sociológico. Então, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, que é uma facilidade, né, essa proximidade entre sociologia e os temas cotidianos, eu preciso também ter atenção, porque isso pode limitar a minha aula a uma reflexão do senso comum. As canções contemporâneas têm como alguma das possibilidades de ensino seria, né, a compreensão da realidade social na qual estão inseridos os estudantes. Esse é um ponto, né? A música ajuda a isso, eu já falei isso várias vezes, né, e aí retomo isso, né? Pode ser um ponto de partida, um ponto exemplificador, pode ser a música ao contrário, pode ser uma demonstração de como não refletir sociologicamente, já que o autor que tem uma música, não necessariamente ele está preocupado com o rigor metodológico, com o rigor conceitual, ou seja, um sujeito inserido em uma outra esfera da vida que não é a esfera acadêmica. Então, é possível também haver essa diferenciação e tomarmos essa diferenciação como ponto de apoio para ensinar. Inclusive, estereótipos, né, que acaba aparecendo na música, também é uma questão. Então, o uso de música possibilita essa compreensão da realidade social a qual nós estamos inseridos. Uma outra questão que é possível é realizar comparações entre padrões sociais, né, de dois ou mais grupos sociais, sendo no mesmo tempo ou em tempos diferentes, espaços geográficos diferentes, ou mesmo no mesmo espaço. Por exemplo, aquela música
Legião Urbana, como que é o nome dela? Mônica, esqueci agora o nome. Eduardo e Mônica. A música Eduardo e Mônica, por exemplo, a gente consegue ali fazer uma análise de práticas sociais de dois sujeitos que estão no mesmo espaço social, mas perspectivas diferentes, comportamentos diferentes, dentro do mesmo espaço social. Então, assim, é possível usar música para pensar realidades distintas no mesmo espaço, ou pensar músicas para pensar realidades distintas em espaços diferentes. Dá para usar duas músicas para fazer comparações, ou mais, como, às vezes, a depender da música, dá para usar a mesma música, uma única música para fazer comparações, né? E apresentar elementos constituintes dos fenômenos sociais. Então, a gente sabe que cada fenômeno social se constitui de determinados aspectos que compõem um determinado conceito em torno desse fenômeno. Então, a gente pode explorar essa composição, introduzir algum conceito, categoria, ou teoria da própria sociologia, né? E explorar a biografia, né? Como que a biografia ela se relaciona com a realidade social, com as estruturas sociais. Então, pensando nesses aspectos colocados, eu tenho algumas questões aqui com relação à compreensão da realidade social. Né? Tem aqui a música Dois Cafés. Daria para, por exemplo, com essa música, fazer uma roda de conversa, tentando extrair dos alunos vivências, né? A música como ponto de partida para pensar as vivências, as experiências individuais, e, a partir daí, conduzir a uma reflexão das relações entre indivíduo e estrutura social, ou seja, as experiências pessoais com as experiências coletivas, né? Com a experiência mais geral, compartilhada com outros indivíduos na sociedade, como que as estruturas sociais, elas possibilitam, ou melhor, elas orientam experiências de vida. Então, daria para fazer esse tipo de experiência, né, na sala de aula. Então, a música poderia ser uma forma aí de compreender um pouco essas questões. E aí, um caminho aqui nessa proposta seria fazer uma análise microsociológica, tanto para uma análise macrosociológica. Então, a depender da música, é possível fazer o caminho inverso. Então, você pegar uma música que fala sobre desemprego, por exemplo, de forma mais genérica, e fazer um caminho inverso de uma macrosociologia para uma microsociologia, se aproximando da realidade dos alunos, né? Da realidade dos pais, dos alunos, a dificuldade de arrumar emprego, manter um emprego, as questões salariais. Então, dá para fazer também o caminho. Os dois caminhos são possíveis fazer utilizando música. Promover comparações. Então, eu tenho aqui duas músicas que dizem, que retratam comportamentos diferentes, né? Eu tenho uma música que vai falar sobre como que é a vivência no campo, a outra como que é a vivência na cidade. Então, eu posso utilizar duas ou mais músicas para comparar culturas, práticas culturais, né? Comportamento, comparar regras, comparar valores. Todos esses tipos de comparações é possível fazer a partir da música, assim como analisar mudanças, sejam mudanças considerando o aspecto cronológico, seja, mudanças que se dão ao longo do tempo, ou mudanças que se dão a partir de espaços sociais diferentes. E aí trabalhar questões como, por exemplo, a noção de desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, enfim. Ou também eu posso fazer comparações, trabalhar a temática própria de mudança a partir de música. Então, você tem aqui, por exemplo, essa música aqui, que se chama Tudo Muda, né? Você mudou, eu mudei, tudo mudou. Para quem desacreditou, o mundo gira, e sempre vai girar, mundo sempre muda, não adianta atravancar, que é natural. Então, isso já é uma temática que daria para discutir essa questão das transformações, né? E aí, uma leitura, por exemplo, da concepção de dialética, né? Como que é uma concepção dialética, como que é uma concepção de desenvolvimento positivista, como que é enfim, são várias temáticas que se daria para explorar a partir desse exemplo aqui da música Tudo Muda. Outra possibilidade para trabalhar música
contemporânea, né, seria pensar os fenômenos sociais nos seus elementos constituintes. Então, como, por exemplo, aqui, eu tenho aqui uma música do Gabriel Pensador, né, que retrata muito bem o fenômeno, a gente pode chamar de desatenção do Estado com a população mais pobre em relação à saúde, né? E aí, nessa música, eu poderia explorar diversos aspectos que constituem esse fenômeno, como a exclusão social, a própria situação da saúde, o descaso político, uma série de elementos que vão constituir esse fenômeno que é a falta de assistência à saúde, né, da população. Tem uma outra música aqui, que é a música do Fala Mansa, que ela diz assim: se um dia alguém mandou ser o que sou, o que gostar, não sei quem sou, e vou mudar para ser aquilo que eu sempre quis, e se o caso você quem sou, um dia em ser feliz, se fala sério. Daria para explorar, por exemplo, dois elementos constituintes na teoria sociológica do Bourdieu, ou, né, que seria a ideia de hábitos e de senso prático. Então, essa ideia de mudança de personalidade, o que está em jogo em relação à mudança de personalidade? E aí é um ponto inicial para trabalhar temas ou conceitos como hábito e senso prático. Então, a música eu posso trabalhar um fenômeno, e dentro desse fenômeno, outros fenômenos menores, que é o caso da primeira música, ou eu posso trabalhar um fenômeno, e dentro desse fenômeno eu explorar dentro dele os elementos que constituem esse fenômeno. Então, como, por exemplo, aspectos que vão explicar as práticas sociais, né, o que faz com que o sujeito, por exemplo, repete as mesmas práticas sempre, né, ou seja, dificuldade de mudança. E aí tem a ver com o conceito de hábitos, enfim. Uma outra coisa que nós podemos fazer é introduzir, alguns conceitos, teorias, né, ou categorias do campo da sociologia. Então, tem aqui, por exemplo, uma música que retrataria muito bem o conceito de ideologia. Então, aqui é só um exemplo, mas é possível pegarmos diversas músicas para trabalhar conceitos. A pretensão é trabalhar, por exemplo, desigualdade social. Então, pega uma música que vai trazer na letra aspectos que constituem esse fenômeno de desigualdade social. E aí, a partir dessa constituição, desses elementos que constituem esse fenômeno, eu consigo mostrar para o meu aluno como que se dá a questão, por exemplo, da produção do conceito, né? Os aspectos que constituem uma determinada categoria, enfim. Não um caráter mais universal de um conceito, seria possível explicar. Então, aqui eu tenho uma música que poderia ser, por exemplo, trabalhada de forma interdisciplinar, com o professor de inglês, né, inglesa, trabalharia com a tradução, e o professor de sociologia exploraria a questão da ideologia. Então, essa música é bem interessante. Um outro exemplo de trabalhar conceito com música é essa música, que eu acho que é muito interessante. Inclusive, o próprio título da música já é um conceito presente nas ciências sociais, que é lugar de fala. E aí dá para problematizar, por exemplo, como que um conceito aparece com o mesmo, como que o mesmo nome aparece na música, mas que não tem o mesmo rigor conceitual do campo das ciências sociais. Então, por exemplo, lugar de fala, nessa música, ele não dialoga, como, por exemplo, a ideia de lugar de fala presente na obra da Djamila, por exemplo. Né? Então, é possível a gente usar uma música como ponto inicial para trazer questões científicas, questões do campo da sociologia, e não necessariamente esperar que a música ela já seja algo que traga o conceito de forma acabada, de forma pronta, de forma rigorosa. Aí volto a repetir, o compositor ele não tem um compromisso com a ciência, ele tem um compromisso com a arte. E a arte não necessariamente vai reproduzir as mesmas concepções que estão presentes no campo científico. Então, eu posso trazer, por exemplo, essa música para iniciar a ideia
lugar de fala e dar o tato, o rigor necessário que a música não traz. Inclusive, a música repete algumas questões do senso comum, que a ideia de fala seria ligado ao impedimento de alguém falar em nome de alguém, quando, na verdade, a ideia de lugar de fala não, né? A ideia de lugar de fala tem uma outra concepção, está muito mais alinhado à ideia de compreender as condições sociais dos sujeitos que são falantes, muito mais isso. Mas o lugar de fala seria um conceito que daria para trabalhar. Uma outra possibilidade seria, no uso dessas músicas contemporâneas, seria explorar biografias, né? Trabalhar com biografias a partir dessa concepção figuracional da realidade social, né? que eu abordei no primeiro encontro. E aí, exemplo de como fazer isso seria selecionar determinados compositores ou determinados intérpretes e explorar a vida desses sujeitos, né? Em muitos casos, as letras das músicas possibilitam compreender essas biografias. Então, eu posso estudar a biografia para entender a composição, as composições, ou eu posso explorar as composições para entender a biografia desses sujeitos. Agora, qual é a finalidade dentro do campo sociológico? A finalidade é tentar mostrar que existem questões estruturais que estão presentes nessas biografias. Então, se a Anitta, por exemplo, tivesse nascido em um outro contexto, sido criada em outro contexto sociocultural, ela produziria o tipo de música que produz hoje. Então, as relações que a Anitta tem hoje, né, os sujeitos que estão relacionados com a Anitta, se fossem outros sujeitos, outras músicas, ou seria a mesma música, então fazer esse tipo de diálogo com os alunos é fundamental para compreender questões tão importantes nos dias de hoje. Eu falo no dia de hoje, me referindo à questão da reforma curricular, que tem um peso muito no indivíduo, muito na capacidade de agenciamento do sujeito, né? Esse empreendedorismo. Então, isso ajudaria a romper um pouco, a elucidar isso, né? A esse mito de que o sujeito se forma sozinho. Uma outra possibilidade seria induzir os próprios alunos a realizar produções culturais. E aí, produções culturais que tenham relação com o contexto sociocultural deles. Então, a gente pode fazer uma indicação de atividade induzida, onde eles vão produzir, orientados a produzir a partir das suas atividades socioculturais, ou não exigir esse vínculo e explorar esse vínculo posteriormente. Porque mesmo não exigindo, a gente consegue identificar aspectos socioculturais da realidade dos nossos alunos na sua produção. E aí a gente tem uma facilidade hoje, porque os instrumentos necessários para compor uma música, compor a letra, né, é uma produção de redação, e se quiser um toque mais interessante na música, a gente tem vários aplicativos que têm sons, né, livres, que dá para fazer, inclusive, ali a produção, tanto de música, da música e da canção, né, e juntar as duas coisas, colocar letra na melodia. Então, seriam as atividades aqui. Avançando ainda, algumas estratégias eu elenco aqui que são importantes termos em mente no ambiente escolar nos dias de hoje, né? Frente às questões, as dificuldades de trabalhar hoje temáticas, digamos assim, que demandam um cuidado maior por conta da falta de informação, por conta de preconceito, por conta de extremismos, enfim, tudo isso nos leva a ter alguns cuidados, né, ao trabalhar música, mas aqui eu destaco alguns cuidados à música. E aí, uma sugestão, né, apresente de forma clara e objetiva na aula como a canção vai contribuir para atingir o objetivo de aprendizado. Então, isso é extremamente importante. Então, por exemplo,
Se eu trago na aula uma música, um funk, dentro de um contexto, de um ambiente de estudantes que vivem uma realidade muito distante do funk, para não gerar nenhum mal-entendido, nenhum incômodo, nenhum conflito, é importante deixar bem claro qual é o objetivo da aula, qual é o objetivo daquela canção. Aquela canção vai contribuir com o quê? Então, se eu for trabalhar, por exemplo, questões de gênero, né, que é uma temática bastante difícil de se trabalhar nos dias de hoje, eu preciso, se eu vou trazer uma música para trabalhar isso, eu preciso deixar muito claro qual é o objetivo, certo? Qual é o objetivo da aula e qual é o objetivo da música. Para ter problemas como, por exemplo, tivemos recentemente de um professor que usou um clipe e foi denunciado, o clipe fazia supostamente, né, induziria a homossexualidade, uma coisa assim. Então, é importante deixar bem claro quais são os objetivos. Outra possibilidade, quando a gente fala de músicas contemporâneas, às vezes, os clipes eles não são tão adequados a algumas realidades educacionais. Né? Eu estou falando de violência, palavrão, de presença de droga, enfim, dependendo do estilo de música que vai aparecer. Qual é uma possibilidade para a gente não deixar de trabalhar algumas músicas, né, que estão no cotidiano dos alunos, que os alunos já ouvem, é buscar os clipes do YouTube. Porque o YouTube ele é uma plataforma que ele acaba bloqueando algumas questões, né, como nudez, droga, apologia à violência, né, preconceito, isso o YouTube minimamente ele bloqueia. Então, ao invés de pegar o clipe original, em geral, as gravadoras fazem 2 clipes, né, a depender da música. Um clipe para o YouTube e um clipe que seria para usar em outras plataformas. Então, buscar no YouTube seria um filtro inicial, né? Claro que a gente vai precisar assistir esse filtro, esse videoclipe, se daria para usar. Uma outra possibilidade também, quando tem, por exemplo, muitos palavrões, né, que o professor lugar inadequado na sala de aula, é trabalhar só com a letra. E aí, naquelas partes onde há o palavrão, fazer uma censura ali, né, cobrir. E aí, como os alunos já conhecem a música, eu estou me referindo no caso de um aluno, uma música que os alunos gostam, né, que eu quero problematizar de propósito, ao censurar, vai ficar censurado só no papel, mas o aluno acaba mentalmente fazendo a leitura como se a palavra estivesse ali. Então, você acaba não tendo problema. Agora, claro, deixando muito claro qual é o objetivo de trabalhar a música e não outra. Então, é extremamente importante fazer isso e dar um tratamento acadêmico, né? E um outro aspecto é deixar claro, em caso de presença de violência ou apologia às drogas, que a proposta não é concordar com a canção, mas problematizar à luz das ciências sociais. Então, isso é um ponto que é importante. Então, assim, a música tem muita sensualidade na música, no clipe da música. Tá, mas se a proposta é tentar estudar, por exemplo, o processo de objetificação da mulher, por que não usar a música? Né? E aí, é claro, trazer toda essa problematização, preparar os alunos para receber essas aulas. Em caso de canção conhecida pela turma, é possível inseri-la na aula se atendo apenas a trechos menos polêmicos também. Né? Tem uma música que os alunos indicaram para mim para trabalhar na sala de aula. Beleza. Mas ela tem trechos que não seria interessante levar para a sala de aula. Trabalha apenas parte dela. É possível fazer isso. Né? Inclusive, a discussão, se os alunos já conhecem a música, você consegue discutir toda a música apenas com um trecho da música que seria mais adequado para levar na sala de aula. Explique que sexo, violência, palavrões e outros temas são objetos das ciências, portanto, pode ser objeto de ensino, né, objeto para serem ali seriamente analisados da ciência. Então, é possível fazer esse tipo de movimento, né? Porque a música fala de sexo, então eu não posso usá-la. Se prepararmos adequadamente os nossos alunos a entender que
o objetivo é problematizar o sexo, é pensar cientificamente o sexo, é possível trabalhar essa música em sala de aula. Assim, esses são os cuidados aí que eu recomendo quando a gente está falando de música contemporânea, músicas que às vezes são vistas por professores inadequadas, né? Então, há algumas estratégias que possibilitam usar uma ou outra música que se enquadraria nessa avaliação. Claro que tem música que, pelo menos eu avalio, que tem música que é inadequada mesmo para o ambiente escolar, e aí não levaria. Agora, isso tem a ver com a questão que foi perguntada no ano passado. Eu devo usar? Né? A primeira pergunta que vem quando eu fazer isso, se eu devo ou não determinada música, pode gerar uma polêmica, meus alunos, o perfil dos meus alunos, eles estão preparados para isso? Eu consigo tratar do tema de forma acadêmica, de forma científica? A escola tem muita clareza de como você trabalha, te apoia, né? Enfim, tudo isso porque, eventualmente, uma reclamação de um pai ou outro, a própria escola, já ali no primeiro atendimento, já orienta o pai, já esclarece a forma como você trabalha. Então, tudo isso é um amparo importante para quando a gente está falando de questões aí polêmicas. Continuando aqui, quando a gente fala que usei uma música e deu problema na escola, isso acontece geralmente pela falta de clareza da motivação do uso da aula, pela ausência de uma ambientação prévia, isso chega do nada e coloca uma música, enfim, né? E pela carência de uma análise científica. Então, esses são 3 pontos que não podem faltar quando nós vamos trabalhar músicas que possam suscitar algum tipo de questionamento, né? Ter clareza dos objetivos do ensino, objetivo de usar aquela música, é extremamente importante, né? Uma ambientação, preparar os alunos, deixar claro qual é a motivação daquele uso e fazer uma análise, trabalhar cientificamente a temática, independente do que ela seja. E aí a gente passa, de forma rápida, por causa do tempo, para o capítulo 4. Né? Como eu disse, eu não consigo, não daria conta de apresentar todos os aspectos do capítulo 3, fiz uma passada rápida e vou fazer também rápido aqui no capítulo 4, para que a gente possa não estender o de hoje, até porque nós temos algumas orientações a dar com relação à atividade. E a questão é, quando e como usar canções de sociologia, né, na aula de sociologia? Então, porque a pergunta que sempre se quer, né, quando que eu vou usar? No começo, no final da aula, enfim, em que momento? Né? Como que eu devo usar? Então, quando? E aí eu vou colocar de forma pontual rápida aqui, mas quando seria? Na introdução de tema, é possível, ou seja, antes de começar qualquer abordagem, levar uma aula, uma música para chamar a atenção para um tema. Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é como ilustração do conteúdo. Então, estou trabalhando desigualdade social, em determinado momento da minha aula, eu ilustro com a música Chicabom, por exemplo. Então, seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade é quando a gente quer fazer uma marcação do conteúdo, né? Algum aspecto dentro do conteúdo, um conteúdo maior, mas algum aspecto de forma pontual que eu queira demarcar. Então, eu posso usar uma música para demarcar aquilo ali. Então, se eu estou olhando aspectos como, por exemplo, consequência da exclusão social, e aí eu quero demarcar uma das consequências em específico, eu uso uma música para demarcar. Então, não precisa ser no início da aula, pode ser no meio da aula. Então, a possibilidade que eu coloco aqui de ilustrar o conteúdo, de demarcar, justamente seria no meio da aula. Outra coisa seria para contextualizar o tema. Então, se eu quero trabalhar um tema, por exemplo, como violência policial, por exemplo, eu posso usar uma música que vai contextualizar toda essa questão da violência policial. Então, uma música que vai trazer aspectos contextualizadores.
eu posso usar para reforçar alguma coisa, né, que tem muito a ver com a demarcação, mas no sentido de reforçar, de repetir. Então, eu já dei uma aula sobre um tema e eu quero que os alunos revejam. Então, ao rever, eu uso a música para eles reverem questões. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma música e solicitar que eles indiquem na letra da música onde está determinadas questões que foram abordadas na aula, como se fosse uma ideia de reforço. Ou eu posso sistematizar, já que a aula, a música é menor do que a minha exposição, eu posso usar uma música para sistematizar aquilo que foi ensinado. E eu posso usar a música como atividade, né? Ou seja, para exercitar justamente aquilo que foi discutido. Então, seria um outro caminho. E um outro, um penúltimo, usar a própria música para fazer a avaliação, né? Aferir se os alunos entenderam ou não o conteúdo. Então, explico uma matéria, escolho uma música que trata aspectos daquela matéria, e, por exemplo, trago essa música e peço que os alunos relacionem. E, ao relacionar, eu consegui avaliar se eles compreenderam ou não esse conteúdo. E eu posso me aprofundar em algum conceito, alguma categoria aí das ciências sociais, a depender do tipo de letra de música. Então, assim, quando que eu devo usar música? Em qualquer momento. Seja no início, no meio, no fim, seja na exposição, na averiguação da aprendizado. Então, eu posso fazer tudo isso. É possível fazer, por exemplo, tem professor que gosta, tá, de iniciar a aula tomando questões anteriores. Ao invés de retomar explicando, o professor pode usar uma música para retomar alguma questão, usar essa mesma música para puxar uma outra temática da aula seguinte, né? E aí, como que eu vou usar música, né? Ou seja, assim, quando? Quando são esses aspectos? E como? Como eu posso usar música como estratégia de ensino, né? Quando é utilizada pelo professor para promover esse conhecimento dos alunos. Eu posso usar como estratégia de aprendizado, quando é utilizada pelos alunos, que são coisas diferentes. Então, eu posso, por exemplo, um trabalho de composição musical. Eu estou trabalhando em estratégia de aprendizado. Os alunos estão buscando meios de aprender o próprio conteúdo a partir da produção, ou a partir da leitura, da pesquisa sobre aquela música, o contexto de produção daquela música, enfim. Então, eu posso trabalhar isso, ou como estratégia de verificação da aprendizado. São possibilidades aí de como é a música. Então, eu trabalho com estratégia de ensino, como estratégia de aprendizado, como estratégia de verificação da aprendizado. Essas são as possibilidades.